16 foi um lindo aniversário. Senti-me cercada de gentileza e cordialidade. Mas Juliana, em dado momento, disse que estava muito cansada e voltamos para casa. Chamou minha atenção que, uma vez no apartamento, ela não reassumiu os tons de dona da casa que usara de manhã. Ficou parada olhando para a escuridão pela janela da sala de estar e deixou que Roberto fizesse tudo. Ele foi muito solícito, nos deu toalhas limpas, fez um discurso irônico sobre o desconforto do sofá-cama e como era difícil abri-lo. Só a porteira consegue armá-lo com desenvoltura, disse, e se viu em dificuldade, tentou várias vezes até montar no meio do cômodo uma cama de casal já pronta, com lençóis imaculadamente brancos. Toquei nos lençóis, disse. Está um pouco frio, você não tem uma coberta? Ele assentiu, desapareceu dentro do quarto. De que lado você dorme? Perguntei a Juliana. Juliana se afastou da escuridão para além dos vidros e disse: vou dormir com Roberto, assim você fica mais confortável. Eu tinha certeza de que terminaria daquela maneira, mas mesmo assim reforcei. Vitória me fez jurar que dormiríamos juntas. Ela fazia Tonino jurar também, mas ele nunca manteve o juramento. Você quer mantê-lo? Não. Amo você, disse ela beijando meu rosto sem entusiasmo. Enquanto isso, Roberto voltou com uma coberta e um travesseiro. Foi Juliana que então o sumiu dentro do quarto e ele, caso eu acordasse mais cedo e quisesse comer alguma coisa, me mostrou onde ficavam o café, os biscoitos, as xícaras. O aquecedor emanava um cheiro violentíssimo de gás. Eu disse: está vazando, vamos morrer? Não, acho que não, as janelas são péssimas. Eu não gostaria de morrer aos 16 anos. Eu moro aqui há 7 e não morri. Quem me garante? Ele sorriu. Ninguém, disse. Estou contente por você estar aqui, boa noite. Foram as únicas palavras que trocamos sozinhos. Ele foi encontrar Juliana no quarto e fechou a porta. Abri a valise em busca do pijama, ouvi Juliana chorando, ele sussurrou alguma coisa, ela também sussurrou. Depois começaram a rir, primeiro Juliana, depois Roberto. Fui ao banheiro torcendo para que adormecessem logo, tirei a roupa, escovei os dentes. Porta que se abre, porta que se fecha, passos. Juliana bateu a porta, perguntou: posso entrar? Abri a porta, ela tinha sobre o braço uma camisola azul marinho com renda branca, perguntou se eu gostava, eu a elogiei. Abriu a água do bidê e começou a tirar a roupa. Saí depressa, como sou idiota, porque me meti nesta situação, o sofá rangeu quando me enfiei debaixo das cobertas. Juliana atravessou outra vez o cômodo com a camisola que aderia ao seu corpo harmonioso. Por baixo, não havia nada, tinha seios pequenos, mas duros e muito graciosos. Boa noite, disse, eu respondi boa noite. Apaguei a luz, pus a cabeça embaixo do travesseiro, apertei-o sobre os ouvidos. O que eu sei sobre sexo? Tudo e nada. O que li nos livros, o prazer da masturbação, a boca e o corpo de Ângela, os genitais de Conrado. Pela primeira vez, senti minha virgindade como uma humilhação. Não quero imaginar o prazer de Juliana, sentir-me no seu lugar. Eu não sou ela. Estou aqui e não naquele quarto, não desejo que ele me beije e me toque e me penetre como Vitória contou que Enzo fazia, sou amiga dos dois. No entanto, eu estava suando embaixo da coberta, já estava com os cabelos molhados, não respirava, tirei o travesseiro. Como é maleável e grudenta a carne, tentei sentir só meu esqueleto, classifiquei um por um os ruídos da casa. Madeira que range, geladeira que vibra, pequenos estalhos talvez do aquecedor, cupins na escrivaninha. Do quarto, não chegava som algum, nem um chiado de molas, nem um suspiro. Talvez tivessem confessado um ao outro que estavam cansados e já estivessem dormindo. Talvez tivessem decidido com gestos não usar a cama para evitar ruídos. Talvez estivessem em pé. Talvez nem suspirassem, nem gemessem, por discrição.
Imaginei a união de seus corpos em posições que eu só vira desenhadas ou pintadas, mas, assim que me dei conta, afastei as imagens. Talvez não se desejassem de verdade, haviam perdido o dia inteiro em passeios turísticos e conversas. Era assim, nenhuma paixão. Eu duvidava que fosse possível fazer amor em um silêncio tão absoluto. Eu teria rido, teria dito palavras intensas. A porta do quarto se abriu cautelosamente. Vi o perfil escuro de Juliana atravessar o cômodo na ponta dos pés. Ouvi que estava se fechando outra vez no banheiro. A água começou a escorrer. Chorei por um tempo, adormeci. 17 A sirene de uma ambulância me acordou. Eram 4 da madrugada, demorei a me lembrar onde eu estava e, quando me lembrei, pensei logo, serei infeliz a vida toda. Fiquei acordada na cama até o dia raiar, organizando sonsamente a infelicidade que me esperava. Eu precisava ficar ao lado de Roberto com discrição, fazer com que ele gostasse de mim. Devia aprender cada vez mais coisas que lhe interessavam. Devia conquistar um trabalho que não fosse distante demais do seu, ensinar eu também na universidade, talvez em Milão se Juliana vencesse, ou em Nápoles se vencesse minha tia. Devia dar um jeito para que o relacionamento daquele casal durasse para sempre, consertar eu mesma as suas falhas, ajudá-los a criar os filhos. Enfim, decidi, de maneira definitiva, que viveria na órbita deles, contentando-me com as migalhas. Depois, sem querer, adormeci outra vez. Pulei da cama às 9, a casa ainda estava silenciosa. Fui ao banheiro, evitei me olhar no espelho, me lavei, me escondi na camisa que estava usando no dia anterior. Pareceu-me ouvir do quarto vozes sufocadas, por isso explorei a cozinha, arrumei a mesa para 3, preparei a cafeteira. Mas os sons do outro aposento não cresceram, a porta não se abriu, nenhum dos dois pôs a cabeça do lado de fora. Achei apenas ter ouvido, a certa altura, Juliana reprimir uma risada ou talvez um gemido. Aquilo me causou tanto sofrimento que decidi, mas talvez não tenha sido uma decisão e sim um ato impaciente, bater a porta, com os nós dos dedos, sem hesitação. Silêncio absoluto. Bati novamente, um golpe exigente. Sim? Disse Roberto. Perguntei em tom festivo. Levo o café para vocês. Está pronto. Já estamos indo, disse Roberto, mas Juliana exclamou ao mesmo tempo. Que ótimo, sim, obrigada. Ouvi os dois rindo daquela sobreposição divergente das palavras e prometi ainda mais festivamente. 5 minutos. Encontrei uma bandeja, arrumei as xícaras, pratos, talheres, pão, biscoitos, manteiga, uma geleia de morango da qual tirei alguns traços esbranquiçados de mofo e a cafeteira fumegante. Agi como uma alegria repentina, como se minha única possibilidade de sobrevivência estivesse prestes a tomar forma naquele momento. E a única coisa que me assustou foi a brusca inclinação da bandeja enquanto, com a mão livre, eu abaixava a maçaneta. Temi que a cafeteira, tudo, fosse para o chão, mas não aconteceu, e, no entanto, a alegria desvaneceu, o equilíbrio precário da bandeja transmitido para mim. Avancei como se não fosse a bandeja, mas eu, a correr o risco de ir parar no chão. Ao contrário do que eu esperava, o quarto não estava escuro. Havia luz, a persiana estava levantada, a janela estava entreaberta. Os dois estavam na cama, embaixo de uma coberta leve de cor branca. Mas Roberto estava com a cabeça apoiada na cabeceira e tinha uma expressão constrangida, um homem qualquer, os ombros largos demais, o tórax estreito, ao passo que Juliana, os ombros nus, o rosto apoiado no peito dele, com pelos pretos, a mão que tocava em seu rosto como em uma carícia recém-interrompida, estava alegre. Vê-los daquela maneira eliminou todos os meus projetos. Aproximar-me deles não mitigava minha condição infeliz, mas me transformava na plateia da felicidade do casal. Pareceu-me naquele momento, o que Juliana desejava.
Nos poucos minutos que levei para preparar a bandeja, eles poderiam ter se vestido, mas ela devia tê-lo impedido. Havia deslizado para fora da cama nua, aberto a janela para renovar o ar e se enfiou novamente no leito para se mostrar na pose da jovem mulher após uma noite de amor, agarrada a ele entre os lençóis, com uma perna sobre as suas. Não, minha ideia de me tornar uma espécie de tia sempre pronta para correr, para dar uma mão, não era o pior dos venenos. O espetáculo, para Juliana, devia ser justamente isto. Uma demonstração de si mesma como no cinema, uma maneira provavelmente nada malévola de dar uma forma ao seu bem-estar, um modo de aproveitar minha irrupção para que eu a visse, ao vê-la, fixar o que não dura, me tornar uma testemunha, pareceu-me insuportavelmente cruel. No entanto, fiquei ali, sentada na beirada da cama, prudentemente no lado ocupado por Juliana, agradecendo mais uma vez a festa do dia anterior, bebericando café com eles, que se soltaram do abraço, ela que mal se cobria com o lençol, ele que havia finalmente vestido uma camisa que eu mesma, a pedido de Juliana, lhe passara. Como você é gentil, Gianni, nunca vou me esquecer desta manhã, exclamou ela, e quis me abraçar deslocando perigosamente a bandeja apoiada sobre um travesseiro. Roberto, por sua vez, disse com distanciamento, após um gole de café, olhando para mim como se eu fosse um quadro sobre o qual tinha sido convidado a dar um parecer. Você é muito bonita. 18 na volta, Juliana fez o que não havia feito na ida. Enquanto o trem viajava com uma lentidão extenuante, segurou-me no corredor, entre o compartimento e a janela escura, falando sem parar. Roberto nos acompanhara à estação. O adeus deles havia sido doloroso. Trocaram beijos e mais beijos e se abraçaram forte. Não pude deixar de olhar para eles. Era um casal que dava prazer aos olhos. Sem dúvida ele a amava e ela não podia viver sem aquele amor. Mas a frase, você é muito bonita, não quis sair da minha cabeça. Que impacto no coração havia sido? Respondi áspera, desafinada, deturpando as vogais por causa da emoção. Não zombe de mim. E Juliana logo acrescentou, séria. É verdade, Gianni, você é linda. Murmurei. Sou igual a Vitória. Mas os dois exclamaram indignados, ele rindo, ela abanando o ar com a mão. Vitória, o que você está dizendo? Está maluca? Então, estupidamente, desatei a chorar. Um choro breve, poucos segundos, como um acesso de tosse logo estrangulado, mas que os perturbou. Ele, sobretudo, murmurou. O que foi? Calma, o que fizemos de errado? E eu logo me recuperei, envergonhando-me, mas aquele elogio ficou ali, intacto na cabeça, e permaneceu lá, na estação, na plataforma, enquanto eu arrumava as bagagens no compartimento e eles conversavam através da janela até o último minuto. O trem partiu, ficamos no corredor. Eu disse, para me mostrar controlada, para espantar a voz de Roberto, você é muito bonita, para consolar Juliana. Como ele gosta de você, deve ser magnífico ser amada assim. E ela, pega de surpresa pelo desespero, começou a desabafar meio em italiano meio em dialeto e não parou mais. Viajamos em contato próximo, os quadris roçavam, ela muitas vezes segurava meu braço, minha mão, mas, na verdade, separadas. Eu que continuava a ouvir Roberto dizendo aquelas 4 palavras, e me deleitava. Parecia a fórmula mágica secretíssima da minha ressurreição. Ela que precisava dizer até o fim o que a fazia sofrer. Desabafou por muito tempo retorcendo-se de raiva, de angústia, e eu a escutei com atenção, encorajei-a a continuar. Mas, enquanto sofria, arregalava os olhos, mexia obsessivamente nos cabelos, enrolando uma mecha em volta do indicador e do dedo médio e depois liberando bruscamente os dedos, como se fossem serpentes. Eu estava feliz e sempre a ponto de interrompê-la para perguntar sem premissas. Você acha que Roberto, quando disse que eu era muito bonita, estava falando sério? O monólogo de Juliana foi longo. Em síntese, o que ela disse foi:
Sim, ele gosta de mim, mas eu gosto muito mais dele porque ele mudou minha vida, me tirou de repente do lugar em que eu estava destinada a ficar e me pôs ao seu lado, e agora só posso ficar lá, entende? Se ele mudar de ideia e me afastar, não saberei mais ser eu mesma, não saberei nem mesmo quem eu sou. Já ele sempre soube quem é, já sabia quando criança, eu me lembro, você não pode imaginar o que acontecia quando ele simplesmente abria a boca. Você viu o filho do advogado Sargente, Rosário é malvado, ninguém pode encostar em Rosário, mas Roberto o encantava como uma serpente e o transformava em uma pessoa tranquila. Se você nunca viu essas coisas, não sabe o que é Roberto. Eu vi várias delas, e não apenas com pessoas como Rosário, que é um tolo. Pense na noite de ontem. Ontem eram todos professores, eram os melhores dos melhores, mas você percebeu, estavam lá por causa dele. Foram tão inteligentes, tão educados, só por causa dele. Se não se estrangulavam, você deveria ouvi-los assim que Roberto desvia o olhar. Invejas, maldades, palavrões, obscenidades. De maneira que, Gianni, não existe paridade entre nós. Se eu morresse agora, dentro deste trem, claro, Roberto ficaria triste, Roberto sofreria, mas depois continuaria a ser o que é. Já eu, não falo de ele morrer, nem posso pensar nisso, mas se ele me deixasse, você viu como todas as mulheres olham para ele, e viu como elas são bonitas, inteligentes, e quantas coisas sabem. Se ele me deixasse por uma delas, Michela, por exemplo, que está ali só para falar com ele, não dá a mínima para as outras pessoas presentes, ela é importante, sabe-se lá o que vai se tornar, e justamente por isso quer, porque com ele pode se tornar até, sei lá, presidente da república. Se Michela tomasse o lugar que agora é meu, Gianni, eu me mataria, teria de me matar porque, mesmo que eu vivesse, viveria sem ser mais nada. Foi mais ou menos o que ela disse ao longo de horas, obsessivamente, arregalando os olhos, torcendo a boca. Escutei o tempo todo aquele falatório desmedido no corredor deserto do trem. Devo admitir, senti mais pena dela e também certa admiração. Eu a considerava uma adulta, eu era uma garotinha. Eu certamente não teria sido capaz de uma lucidez tão impiedosa, nos momentos mais críticos. Sabia como me esconder até de mim mesma. Mas ela não fechava os olhos, não tapava os ouvidos, delineava com precisão a situação. Todavia, não fiz muita coisa para consolá-la, limitei-me a repetir de vez em quando um conceito que eu mesma queria definitivamente levar em consideração. Roberto, eu disse, mora em Milão há muito tempo, conheceu sei lá quantas garotas como a tal Michela, e você tem razão, está na cara que todas ficam encantadas com ele, mas é com você que ele quer viver, porque você é totalmente diferente das outras, portanto, você não deve mudar, deve permanecer sendo o que é, só assim ele vai amá-la para sempre. Só isso, um discursinho pronunciado com aflição um pouco artificial. De resto, eu também me deixei levar por um monólogo silenciosíssimo que se desenvolveu paralelamente ao dela. Não sou, pensei, realmente bonita, nunca serei. Roberto percebeu que eu estava me sentindo feia e perdida e quis me consolar com uma mentira piedosa. O motivo daquela frase provavelmente foi esse. Mas e se ele tivesse de fato visto em mim uma beleza que eu não sei ver, se tivesse de fato gostado de mim? Claro, ele disse que eu era muito bonita na presença de Juliana, portanto, sem malícia. E Juliana concordou, ela também não viu malícia. Mas e se a malícia tivesse ficado bem escondida nas palavras, passando despercebida até para ele? E se agora, neste momento, estivesse aflorando, e Roberto, voltando a pensar a respeito, estivesse perguntando a si mesmo: por que falei daquela maneira? Quais eram as minhas intenções? Sim, quais eram as suas intenções? Preciso entender, é importante. Tenho o número de telefone dele, vou ligar e dizer: você me acha mesmo muito bonita. Cuidado com o que você diz, meu rosto já mudou por causa do meu pai e me tornei feia. Não brinque de mudá-lo você também, tornando bonito. Estou cansada de ser exposta às palavras dos outros.
Preciso saber quem realmente sou, que pessoa posso me tornar, me ajude. Pronto, um discurso desse tipo o agradaria. Mas qual seria o meu objetivo? O que eu de fato quero dele, e logo agora, enquanto essa garota me inunda com a sua dor? Desejo que ele me confirme que sou bonita, mais bonita do que qualquer pessoa, até mesmo do que a sua noiva. É o que desejo. Ou mais, ainda mais. Juliana ficou grata pela minha escuta paciente. A certa altura, pegou minha mão, se comoveu, me elogiou. Ah, como você foi inteligente. Deu um soco na cara de Michela com meia frase. Obrigada, Gianni, você precisa me ajudar. Precisa me ajudar sempre. Se eu tiver uma filha, ela vai se chamar como você, deverá se tornar inteligente como você, e quis que eu jurasse que a apoiaria de todas as maneiras. Jurei, mas não foi suficiente, impôs-me um verdadeiro pacto. Pelo menos até ela se casar e ir morar em Milão, eu devia ficar de olho para não deixá-la perder a cabeça e se convencer de coisas que não eram verdadeiras. Aceitei, me pareceu mais calma, decidimos nos deitar um pouco nos beliches. Adormeci logo, mas, a poucos quilômetros de Nápoles, quando já era dia, senti alguém me sacudir. Saí do meio sono e a vi mostrar para mim o pulso com os olhos assustados. Meu Deus, Gianni, não estou com a pulseira. 19 Saí do beliche. Como é possível? Não sei onde a coloquei. Revirou a bolsa, a bagagem, e não a encontrou. Tentei acalmá-la. Você certamente a deixou na casa de Roberto. Não, estava aqui, no compartimento da bolsa. Tem certeza? Não tenho certeza de nada. Você estava com ela na pizzaria. Lembro que eu queria usá-la, mas talvez, depois, não a tenha colocado. Acho que você estava com ela. Continuamos assim até o trem entrar na estação. Seu nervosismo me contagiou. Também comecei a temer que o fecho tivesse quebrado e ela a tivesse perdido, ou que a tivessem roubado no metrô, ou até que algum outro passageiro do compartimento a tivesse furtado enquanto ela dormia. Nós duas conhecíamos a fúria de Vitória e tínhamos certeza de que, se voltássemos sem a pulseira, ela teria tornado nossa vida difícil. Depois de desembarcar do trem, Juliana correu para um telefone, discou o número de Roberto. O telefone tocava e ela, enquanto isso, penteava os cabelos com os dedos, murmurava de lado. Não atende, me olhava, repetia. Não atende. Disse depois de alguns segundos, em dialeto, rompendo com seu desejo de autodestruição a parede entre as palavras convenientes e as inconvenientes. Deve estar trepando com Michela e não quer interromper. Mas Roberto por fim a atendeu e ela passou logo para um tom de voz afetuoso, sufocando a angústia, mas continuando a mexer freneticamente nos cabelos. Falou da pulseira, ficou calada um tempo, murmurou submissa. Tudo bem, telefono daqui a 5 minutos. Desligou, disse com raiva. Precisa acabar de foder. Chega, exclamei irritada, acalme-se. Ela assentiu, envergonhando-se, pediu desculpa, disse que Roberto não sabia nada da pulseira, ia procurá-la pela casa. Fiquei ao lado das bagagens, ela começou a andar para frente e para trás, sempre nervosa, agressiva com os homens que a olhavam ou diziam obscenidades. Passaram 5 minutos. Quase gritou. Passaram 10. Você não podia ter dito. Correu para pôr fichas no telefone. Roberto a atendeu logo, ela ficou ouvindo, exclamou. Ainda bem. A voz de Roberto chegou até mim, mas indistinta. Enquanto ele falava, Juliana sussurrou aliviada para mim. Ele achou, deixei na cozinha. Deu-me as costas para dizer-lhe palavras de amor, mesmo assim eu as ouvi. Desligou, pareceu contente, mas durou pouco, murmurou. Como eu faço para ter certeza de que, assim que eu vou embora, Michela não se enfia na cama dele? Parou ao lado da escada que descia até o metrô. Ali deveríamos nos despedir. Íamos em direções opostas, mas ela disse. Espere mais um pouco, não quero voltar para casa, não quero ouvir o interrogatório de Vitória. Não responda.
Ela vai me atormentar de qualquer maneira porque não estou com a porra da pulseira. Você está muito ansiosa, não pode viver assim. Eu vivo ansiosa por qualquer coisa. Quer saber o que me ocorreu agora, enquanto estou falando com você? Fale. E se Michela for à casa de Roberto? E se ela vir a pulseira? E se ela a pegar? Fora o fato de que Roberto não permitiria, você sabe quantas pulseiras Michela poderia comprar. Porque ela ia querer logo a sua, nem você gosta daquela pulseira. Ela me olhou fixamente, enrolou uma mecha em volta do dedo, murmurou. Mas Roberto gosta, e ela gosta de tudo que ele gosta. Fez menção de liberar a mecha com aquele gesto mecânico que repetia havia horas, mas não foi necessário. Os cabelos ficaram em volta do dedo. Ela os olhou como uma expressão de horror. Murmurou. O que está acontecendo? Você está tão agitada que arrancou seus cabelos. Olhava para a mecha, ficou toda vermelha. Não os arranquei, caíram sozinhos. Agarrou outra mecha, disse. Veja. Não puxe. Puxou e o outro tufo de cabelos compridos ficou entre seus dedos, o sangue que subira para o seu rosto desapareceu, ela ficou muito pálida. Estou morrendo, Gianni, estou morrendo. Ninguém morre por causa da queda de alguns fios de cabelo. Esforcei-me para acalmá-la, mas ela parecia estar subjugada por toda a angústia que sentira da infância até aquele momento. O pai, a mãe, Vitória, os incompreensíveis gritos dos adultos à sua volta, e depois Roberto e aquela angústia de não merecê-lo e perdê-lo. Quis me mostrar o crânio, disse. Afaste os meus cabelos, veja o que eu tenho. Foi o que eu fiz, havia uma pequena mancha de couro cabeludo branco, um vazio insignificante no centro da cabeça. Acompanhei-a até lá embaixo, na plataforma. Não conte a Vitória da pulseira, recomendei, fale apenas do nosso passeio turístico por Milão. E se ela perguntar? Ganhe tempo. E se ela quiser vê-la logo? Diga que a emprestou para mim. Enquanto isso, descanse. Consegui convencê-la a entrar no trem para Janturco. 20 Ainda hoje tenho curiosidade de saber como nosso cérebro elabora estratégias e as executa sem revelá-las a si mesmo. Dizer que se trata de ações inconscientes me parece aproximativo, talvez até hipócrita. Eu sabia muito bem que queria voltar imediatamente, a qualquer custo, para Milão. Sabia com todo o meu ser, mas não o dizia a mim mesma. E sem nunca confessar a mim mesma o objetivo daquela minha nova e extremamente cansativa viagem, fingi sua necessidade, sua urgência, os motivos nobres daquela partida a 1 hora de distância da chegada. Aliviar o estado de angústia de Juliana recuperando a pulseira. Dizer ao seu noivo o que ela silenciava, ou seja, que logo, antes que fosse tarde, ele devia se casar com ela e levá-la embora do Pascone, sem dar atenção a dívidas morais ou sociais e outras bobagens. Proteger minha amiga adulta, desviando a ira da minha tia para mim, ainda uma garotinha. Foi assim que comprei uma nova passagem e liguei para minha mãe para avisar, sem admitir lamúrias, que ficaria mais um dia em Milão. Estava quase na hora da partida do trem quando me dei conta de que não avisara Roberto. Telefonei como se estivesse cumprindo o que como uma outra expressão conveniente chamamos de destino. Ele atendeu logo e, francamente, não sei o que dissemos um ao outro, mas eu gostaria de contar que foi assim. Juliana precisa recuperar a pulseira com urgência, estou quase partindo. Sinto muito, você deve estar cansada. Não importa, volto de bom grado. A que horas você chega? Às 22h08. Vou pegar você na estação. Vou ficar esperando. Mas é um diálogo falso, tende a desenhar grosseiramente uma espécie de acordo subentendido entre mim e Roberto. Você me disse que sou muito bonita, portanto, mal tendo desembarcado de um trem, eis que, embora morta de cansaço, embarco em outro com a desculpa dessa pulseira mágica que, você sabe melhor do que eu, de mágico, só tem a oportunidade que nos dá de dormirmos juntos esta noite, na mesma cama em que vi você ontem de manhã com Juliana.
mas suspeito de que não houve um verdadeiro diálogo entre mim e ele, mas somente uma comunicação minha sem rodeios, como eu costumava fazer naquela época. Juliana precisa urgentemente da pulseira. Estou prestes a pegar um trem, estarei em Milão à noite. Talvez ele tenha respondido algo, talvez não. 21 Eu estava tão cansada que dormi por horas, apesar do compartimento lotado, do falatório, das portas batidas, das vozes dos alto-falantes, dos sopros longos dos apitos, do barulho das ferragens. Os problemas começaram quando acordei. Toquei imediatamente minha cabeça, convencida de que estava calva. Eu devia ter tido um pesadelo. Mas o que eu sonhara já havia desvanecido, deixando apenas a impressão de que meus cabelos estavam caindo aos tufos, mais do que os de Juliana, porém não os cabelos de verdade, e sim os que meu pai elogiava quando eu era criança. Fiquei de olhos fechados, meio adormecida. Parecia que a proximidade física excessiva de Juliana me infectara. Seu desespero já era o meu, ela devia tê-lo transmitido para mim. Meu organismo se consumia como havia acontecido com o dela. Assustada, me esforcei para sair definitivamente do sono, mas permaneceu o incômodo de ter na mente Juliana com seus tormentos justo quando eu estava viajando rumo ao seu noivo. Fiquei irritada, comecei a não suportar meus companheiros de viagem, fui para o corredor. Procurei me consolar com citações sobre a potência do amor, do qual, mesmo querendo, não podemos nos furtar. Eram versos de poesias, palavras de romances, eu as lera em livros que me agradaram e as copiara nos meus cadernos. Mas Juliana não desbotou, durou, sobretudo, aquele gesto que deixava em suas mãos mechas de cabelos, uma parte de si mesma que se desprendia quase com doçura. Sem um nexo imediato, disse a mim mesma: se, por ora, ainda não tenho a cara de Vitória, logo aquele rosto vai se depositar definitivamente sobre meus ossos e não irá mais embora. Foi um momento ruim, talvez o pior daqueles anos ruins. Eu estava em pé, em um corredor idêntico àquele no qual havia passado boa parte da noite anterior escutando Juliana, que, para ter certeza da minha atenção, segurava minha mão, puxava meu braço, encostava o tempo todo seu corpo no meu. O sol estava se pondo, o campo azulado era dilacerado pelo estrondo do trem que corria, outra noite chegava. De repente, consegui dizer a mim mesma com clareza que eu não tinha intenções nobres, que eu não estava fazendo aquela viagem para recuperar a pulseira, que não tinha intenção alguma de ajudar Juliana. Eu estava indo traí-la, estava indo pegar para mim o homem que ela amava. Eu, muito mais sorrateiramente do que Michela, queria expulsá-la do lugar que Roberto lhe oferecera ao seu lado, queria destruir sua existência. E me sentia autorizada a fazê-lo porque um jovem que me parecerá extraordinário, mais extraordinário do que eu considerava meu pai quando ele deixou escapar que eu estava ficando a cara de Vitória, dissera que, ao contrário, eu era muito bonita. Mas naquele momento, enquanto o trem estava prestes a entrar em Milão, eu devia admitir que, justamente por estar indo, orgulhosa daquela honraria, fazer o que eu tinha em mente, justamente por não ter nenhuma intenção de deixar que nada me detivesse, meu rosto só podia ser o molde do rosto de Vitória. Ao trair a confiança de Juliana, eu de fato me tornaria igual a minha tia quando ela destruiu a vida de Margherita e, por que não, como seu irmão, meu pai, quando ele destruiu a vida da minha mãe. Senti-me culpada. Eu era virgem e, naquela mesma noite, queria perder a virgindade com a única pessoa que havia me atribuído, graças à sua enorme autoridade de homem, uma nova beleza. Parecia um direito meu, eu entraria daquela maneira na idade adulta. Mas, ao descer do trem, eu estava assustada, não queria me tornar grande daquela maneira. A beleza que Roberto reconheceu em mim se parecia demais com a beleza de quem faz mal às pessoas. 22 Achei ter entendido, ao telefone, que ele me esperaria na plataforma como havia feito com Juliana, mas não o encontrei por lá. Esperei um pouco, telefonei.
Ele ficou chateado. Estava certo de que tínhamos combinado de nos encontrar em casa. Estava trabalhando em um ensaio que precisava entregar no dia seguinte. Fiquei deprimida, mas não disse nada. Segui suas indicações, peguei o metrô, fui até sua casa. Ele me recebeu com cordialidade. Esperei que ele beijasse minha boca, beijou meu rosto. Havia posto a mesa para o jantar, obra da porteira prestativa, e jantamos. Não mencionou a pulseira, não mencionou Juliana, e eu também não. Falou como se precisasse de mim para esclarecer as ideias sobre o tema no qual estava trabalhando e eu tivesse pegado o trem justamente para escutá-lo. O ensaio era sobre a compulsão. Chamou-a várias vezes de adestramento para pungir a própria consciência, atravessando-a com agulha e fio como se fosse um tecido quando precisamos fazer uma roupa. Fiquei ouvindo, ele usou a voz que havia me encantado. Fui mais uma vez seduzida. Estou na casa dele, entre seus livros. Aquela é a sua escrivaninha. Estamos comendo juntos. Ele fala comigo do seu trabalho. Senti-me a mulher que ele precisava, exatamente o que eu queria ser. Depois do jantar, ele me deu a pulseira, mas como se fosse uma pasta de dente, uma toalha, e continuou a não mencionar Juliana. Parecia que a apagara da sua vida. Tentei assumir definitivamente aquela sua linha de conduta, mas não aguentei, fui dominada pelo pensamento da afilhada de Vitória. Eu sabia bem mais do que ele em que condições físicas e mentais ela estava, longe daquela cidade bonita, longe daquele apartamento, lá embaixo, nas margens de Nápoles, na casa cinza com a grande foto de Enzo fardado. No entanto, estivéramos naquele cômodo poucas horas antes. Eu a vira no banheiro enquanto secava os cabelos e disfarçava suas angústias no espelho, enquanto se sentava ao lado dele no restaurante, enquanto se abraçava a ele na cama. Como era possível que naquele momento ela parecesse estar morta? Eu estava ali e ela não mais. Será que é tão fácil, pensei, morrer justamente na vida das pessoas sem as quais não podemos viver? E, no rastro daqueles pensamentos, enquanto ele falava de sei lá o que de maneira docemente irônica, eu não estava mais ouvindo, captava apenas algumas palavras. O sono, o sofá-cama, a escuridão que oprime, a vigília até o amanhecer, e às vezes a voz de Roberto parecia a mais bonita das vozes do meu pai, eu disse desanimada. Estou muito cansada e assustada. Ele respondeu. Você pode dormir comigo. As minhas palavras e as suas não conseguiram se unir. Pareciam duas falas encadeadas, mas não eram. Nas minhas, havia precipitado a loucura daquela viagem extenuante, o desespero de Juliana, o medo de cometer um erro imperdoável. Nas dele, havia o ponto de chegada de um alusivo, dar voltas em torno da dificuldade de abrir o sofá-cama. Assim que eu me dei conta, respondi. Não, eu me viro assim mesmo. E, como demonstração, deitei-me no sofá toda encolhida. Tem certeza? Tenho. Por que você voltou? Perguntou ele. Não sei mais. Passaram alguns segundos, ele em pé, olhando-me do alto com simpatia, eu no sofá, que o olhava de baixo para cima, confusa. Ele não se curvou sobre mim, não me acariciou, disse apenas boa noite e foi para o quarto. Ajeitei-me no sofá sem me despir, não queria me privar da couraça das roupas. Mas logo senti o desejo de esperar que ele adormecesse para depois me levantar e ir até ele e me enfiar na sua cama vestida, só para ficar ao seu lado. Até conhecer Roberto, eu nunca havia sentido a necessidade de ser penetrada, no máximo, sentira certa curiosidade, logo afastada pelo temor de sentir dor em uma parte do corpo tão delicada a ponto de eu ter medo, ao me tocar, de arranhar a mim mesma. Depois de tê-lo visto na igreja, fui tomada por uma vontade tão violenta quanto confusa, uma excitação que parecia uma tensão alegre que, após acometer os genitais, como se os estivesse inchando, se espalhava por todo o corpo. Mesmo depois do encontro da Piazza Medio e das pequenas conversas ocasionais que se seguiram, nunca imaginei que ele pudesse me penetrar. Aliás, pensando bem, as raras vezes em que tive fantasias naquele sentido, achei uma ação vulgar.
Só em Milão, na manhã anterior, quando vi na cama com Juliana, tive de admitir que, como todos os homens, ele também tinha um sexo pendente ou ereto. Introduzia-o em Juliana como uma tomada, e estaria disposto a introduzi-lo em mim também. Mas nem essa constatação havia sido decisiva. Sem dúvida, eu fizera nova viagem com a ideia de que aquela penetração aconteceria, que o cenário erótico vividamente esboçado por minha tia algum tempo antes diria respeito a mim. Contudo, a necessidade que me impulsionara exigia algo muito diferente e ali, no meio sono, eu me dei conta. Na cama, ao lado dele, agarrada a ele, eu queria gozar da sua estima, queria discutir sobre a compunção, sobre Deus que está saciado enquanto suas criaturas morrem de fome e de sede. Queria me sentir muito mais do que um animalzinho gracioso, ou até mesmo muito bonito, com o qual um homem de grandes pensamentos pode se distrair brincando um pouco. Adormeci pensando com dor que aquilo, justamente aquilo, nunca aconteceria. Tê-lo dentro de mim teria sido fácil, ele me penetraria até naquele momento, no sono, sem espanto. Ele estava convencido de que eu havia voltado para aquele tipo de traição, e não para traições bem mais ferozes.